Pedir demissão. Sei que é uma das decisões mais difíceis de se tomar, mesmo sabendo que você precisa daquele emprego e do dinheiro para pagar as contas e sobreviver. Uma decisão muito difícil, eu sei, mas tem coisas que é mais importante do que se humilhar, né? Para ganhar uma merreca no final do mês. No caso, eu tô falando da tua saúde mental. E nesse vídeo aqui eu falarei do meu pedido de demissão que eu fiz recentemente e o porquê eu fiz isso, mesmo precisando muito do emprego. Se você já passou ou tá passando por algo parecido, já deixa o like e se inscreve aí no canal para dar essa moral. Bom, no mês passado eu pedi demissão, eu tava há 2 anos trabalhando nessa empresa e cara, foi uma experiência bem merda, vamos se dizer assim, ainda mais que era num ramo de supermercado, um ramo em que eu já tinha trabalhado quase 3 anos antes, e esses anos foi uma empresa aí que todo mundo conhece, que começa com a letra A e termina com ão. Essa empresa aí mesmo que você tá pensando. Eu tinha trabalhado quase 3 anos nessa empresa e quando eu saí eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca mais voltaria a trabalhar em supermercado, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar como promotor de vendas. E na minha cabeça ia ser um emprego de boa comparado ao anterior, né? E de fato foi um pouco menos merda, né, que o emprego anterior, que não é muito difícil também, vamos combinar. Pois é, eu sempre via os promotores passando quando eu estava na minha antiga empresa e eu tinha essa curiosidade de saber como era. E eu perguntava deles e a maioria falava que era de boa. Aí eu fui lá e mandei meu currículo para essa empresa que eu estava. E eu consegui essa vaga de promotor de vendas. Mas você deve estar pensando o que é promotor de vendas, né? Bom, eu vou tentar resumir aqui. É como se fosse um repositor de supermercado, só que tu faz muito mais coisas e ganha pouco, claro, comparado às coisas que tem que fazer. Tipo, além de você repor os produtos, você tem que destacar as tuas marcas que você está representando, posicionar as vendas, brigar por espaços na loja. Às vezes, literalmente, já vi pessoal brigando na porrada por espaço na loja, limpar e organizar as gôndolas. E dependendo da loja, a situação ainda piora, porque cada loja tem uma maneira de lidar com os promotores. Ou seja, é muitas coisas que você tem que fazer. Claro que também depende da empresa que você vai estar, mas a maioria você trabalha muito e ganha pouco. E eu falo isso porque outros promotores de outras marcas me falavam também, tipo, eu perguntava deles se eles ganhavam bem e a maioria falava, dá pra sobreviver. Daí eu já vi que a maioria tava na mesma merda que eu, uns mais, outros menos, né? Acontece que nessa empresa que eu tava, eu trabalhava muito, como a empresa era de promotor compartilhado, no caso, o promotor compartilhado representa várias marcas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu representava marca de eletrodomésticos, marca de energéticos, marca de potes e por aí vai. Eram várias marcas. E com isso, muitas vezes eu tinha que passar do meu expediente de trabalho para ficar atendendo os serviços que eles pediam. E eu não ganhava nada com essas horas extras e isso era uma das coisas que eu mais ficava puto. Como eu queria manter o emprego, né, eu levava com a barriga mesmo e era isso aí. E foi com essas coisas de ficar passando do horário de trabalho que me deixava desanimado. Teve até uma situação marcante pra mim, que foi quando eles me pediram pra ficar até depois do trabalho, no dia do meu aniversário, mano. Eu não queria ficar, é lógico, né? Mas eles tinham me passado que no outro dia ia ter visita da representante de uma marca, e eu teria que ficar até depois do expediente. Ok, né? Fiquei lá, fiz tudo o que tinha que fazer, informei que tinha terminado. Mano, os caras nem sequer agradeceram, nem deram parabéns, coisa que o aniversariante do dia recebia sempre da empresa. E justo no meu dia, nem isso eles fizeram. Cara, eu fiquei muito puto, cheguei em casa tarde, quase fui assaltado. Era meu aniversário e o Flamengo ainda foi eliminado para o Penharol, mano, nesse dia. Mano, pra completar a cereja do bolo de merda. Beleza, né? Teve a visita, a representante me elogiou, falou que gostou do meu trabalho. Eles falaram pro meu chefe lá que a minha loja era melhor em termos de organização e outras coisas, em comparado aos promotores da minha loja. Mas com isso, né, com os elogios, o pessoal que fez a visita queria que eu fizesse outras lojas também, no caso as lojas que não estavam tão organizadas assim, ou seja, além de eu fazer o meu trabalho certinho ali, eu teria que fazer o trabalho dos outros em outras lojas, mano, pra tu ver, sendo que tinha outros promotores em outras lojas, era só eles cobrarem o trabalho deles e não ficar sugando um funcionário que tá fazendo o trabalho certo, né? Acontece que eu reclamei pra eles e eles reviram a situação e recuaram com isso. E mano, se eu não questionasse, com certeza eles iam me sugar, mano, pra fazer o trabalho dos outros. E esse é o preço de tu trabalhar certinho, mano, e não puxar saco. Os caras vão te usar, mano, querendo ou não, eles vão te usar. Também teve outras situações aí que me desanimaram bastante. Uma delas foram, eles ficaram empurrando as minhas férias com a barriga, tipo, eles davam uma data das minhas férias, aí depois eles mudavam. Isso é muito irritante, ainda mais pra quem tá na expectativa de tirar férias pra descansar. Isso tudo foi acumulando e depois de quase 2 anos sem tirar uma férias, aí que eles foram dar minhas férias. Eu senti que foi de sacanagem isso de ficar segurando as minhas férias e eu vi que eles estavam me segurando de propósito. Acontece que quando eu tava pra voltar das férias, veio o estopim.
Mano, eu tinha recebido uma mensagem de que o pessoal da empresa ia me mandar pro outro lado da cidade para me fazer 2 lojas. Eu questionei, né, falando que isso ia me prejudicar e que não tinha um transporte mais rápido para me fazer as 2 lojas, no caso uma moto ou carro, e que de ônibus ia ser mais demorado. Fiz esses questionamentos, né, e eles simplesmente não ligaram. Mano, quando eu vi que eles não estavam nem aí, e mesmo que eu me esforçasse para fazer o meu trabalho certinho, não ia mudar nada, então eu resolvi pedir demissão. Senão, mano, eu ia coringar, mano, porque eles estavam fazendo muita sacanagem, mano, dava pra ver. Eu vi que eles estavam na maldade e que isso só ia me desgastar mentalmente, fora o desgaste fisicamente, né. Eu poderia estar adiando essa demissão por estar no final do ano e tal, mas vi que não ia valer a pena, eu ia sacrificar minha saúde mental por causa de pessoas que só querem te ferrar. E cara, nesse ano mesmo de 2025 teve um caso de uma promotora de vendas que se autodesviveu e a gente recebeu essa informação em um grupo de WhatsApp e é triste demais, a gente nunca sabe o que se passa, né? A pessoa pode estar aparentando estar bem, mas no fundo não está. Então, se você está em um emprego tóxico que te suga mentalmente e fisicamente, cara, eu te aconselho a pedir demissão, não vale a pena, nenhum salário paga a tua sanidade e claro, procure cuidar da tua saúde mental. Bom, esse é o vídeo e eu ainda pretendo trazer um vídeo sobre como foi a minha experiência de trabalhar em supermercado durante esses 4 anos e pouco. Até esse vídeo chegar, se inscreve aí no canal. Tamo junto, falou e fui.